Graça e paz, amados, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, por essa manhã eu já estou começando a ficar melhor, né? Louvado seja Deus. Quero pôr um hino aqui, enquanto os irmãos vão entrando. Eu quero estar pondo um louvor da Cassiane, uma benção. E quero... Paz do Senhor Jesus a quem vai entrando, glórias a Deus, essa manhã de quinta-feira, louvado seja o Senhor, momento maravilhoso da oração. Então vamos orar enquanto vai entrando os irmãos para me pôr já o hino, o louvor. Opa, tá aqui. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Senhor, vem nos guardar de todos os vírus, gripes, vem nos guardar de toda virose, Senhor, de toda contaminação, de toda a cepa. Em nome de Jesus, nós repreendemos todas as enfermidades, Senhor. Visita os irmãos, cobre-os com teu sangue, tu és o nosso escudo, Senhor. E nós oramos, crendo em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, presbítero Adelino, o Senhor é contigo, varão, missionária Alcione, Assunção, apresentando aí a Vila Airosa. Deus abençoe a todos. Eu vou já estar pondo o hino para que nós possamos ir aí nos preparando, e vai entrando os irmãos que vão aí compartilhando também com seus amigos. Louvado seja o Senhor. Graças e paz, aí quem vai entrando, Deus abençoe. Vai aí pondo. No momento em que a tempestade vier te afogar. Isso, nosso presbítero Adelino dando aí um bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Todos os irmãos, Deus abençoe. Tem feito a live dele esta terça-feira, 20 horas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir esse hino, vai falar o teu coração. E no meio do mar, o povo de Israel passando, do outro lado com os pés enxutos puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver Frente ao mar, e não puder atravessar, homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Passa como glórias a Deus. Mas o nome do Senhor o hino de Vitória, do outro lado. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória.
Glória. Não, não, não. Não. Ó, dó. Amados, glória a Deus, do outro lado cantou, né? Então vamos à palavra do Senhor e a oração. Paz do Senhor, missionária Heloísa. Hoje eu até anunciei, vou alertar aqui, amados, eu estou desde segunda-feira à tarde, fiquei bem assim, enfermo na condição de uma virose muito forte. Então, eu estou melhor, né? Estou melhor. Ontem eu dei uma melhorada à tarde, hoje já um pouquinho mais, mas é porque mexe muito com o organismo, essa virose da gripe, e está pegando a muitos, né? Vamos orar pela nossa Adriana Flávia também, ela ontem já não estava bem, vários de nós pegamos, então vamos estar atentos a tomar a vacina da gripe, porque agora é uma outra virose, ó. Além da cepa a chamada Omicron, né, da Covid, nós temos uma virose muito forte e que o povo relaxou com a questão da gripe e ela foi trabalhando, porque a gripe não tem cura, nunca teve cura em tempo nenhum. É um vírus que ele, combatido pelo remédio, ele se aloja e passa para outro e fica, e ele vem criando força. E ela agora está com essa gripe aí, está com muita força. Então não devemos relaxar, devemos tomar a vacina, né? Daqui a pouco eu saio daqui da live e eu vou tomar a terceira vacina da Covid, mas eu já tomei da gripe, alertado por uma enfermeira de um posto que tomasse por causa da virose. Então tem uns 3 meses que eu tomei, graças a Deus, mas mesmo assim, aí a gente pega essa virose e ela passa em nome de Jesus, né? Mas devemos não tentar a Deus, não devemos ir em conversa de não se vacinar, isso não está certo. Temos que nos vacinar, porque a gente nunca sabe, né? E não devemos tentar a Deus. Bom, palavras do Senhor, Jeremias, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aí no versículo 2 ele diz assim: a mim veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti e da tua afeição quando era jovens, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Coisa linda, né? Deus aqui assim se mostra apaixonado pelo seu povo, amoroso, um pai zeloso, né? Um pai que cuida com muito zelo, né? Que trabalha dia e noite para dar o melhor para os seus filhos, e assim é Deus. E ele fala até numa linguagem poética, né? Profética, mas também poética, trazendo a lembrança do amor dele com o povo. Então ele chama o povo dizendo que ele se lembra, ele diz assim, para que Jeremias clamasse aos ouvidos do povo, dizendo assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, povo de Israel, lembro que ele se lembra de ti, e quando a tua afeição era jovens, quer dizer, quando nós tínhamos força, quando nós tínhamos vigor total,
e a gente, e o teu amor quando era noiva, quer dizer, quando o casamento, quando está no noivado, é todos cuidados, né? O exemplo de Deus aqui é muito, muito maravilhoso, né? Quando irmã Valquíria, diaconisa, serva do Senhor, paz do Senhor, representando aí o Ceará e todo o povo de Deus, louvado seja o Senhor, você que vai entrando, compartilhando. Então, quando eu era noiva, por quê? Porque o momento do noivado, ele é um momento assim que a pessoa não quer que a outra sinta um mau cheiro, a pessoa não quer que a outra veja os defeitos, a pessoa não quer... O período de noivado é um período de conquista para poder casar. Então, a Israel era noiva do Senhor, assim preparada, se adornando. Esse período é um período de adorno, um período de preparação. Então, todos os cuidados para ficar o melhor para o noivo. E o Senhor fala, quando eras noiva, por quê? Porque havia todo cuidado. E por quê? Porque o Senhor está lembrando que o povo de Israel não pode deixar de ser noiva, né? Às vezes, que nem o Senhor falou lá em Apocalipse 3, né? Que, né, voltasse ao primeiro amor, né? E voltar ao primeiro amor o Senhor está dizendo assim, é porque perdeu o primeiro. E ninguém, eu entendi lindo uma vez de um pregador, ele disse, mas eu não posso voltar ao primeiro amor, porque eu não posso perder o primeiro amor. Então, perder o primeiro amor é muito ruim, porque é deixar Deus, é esquecer Deus, é não lembrar dele, não dar valor a ele, não agradecer a ele, não ter gratidão a tudo que ele fez, né? A tudo que ele tem feito, zelado pelo povo. Então o Senhor aqui traz em memória, através de Jeremias, né? Para que o povo se lembrasse. Mas por que Deus está trazendo o anúncio de Jeremias, que vai anunciar o cativeiro, anunciar a destruição? Mas o Senhor Deus antes de corrigir o ser humano, a nós, a quem ele criou imagem e semelhança, ele traz a lembrança para que a gente se corrija, para que a gente possa se alertar com os perigos. E nessa época aqui que vai haver fome, perseguição dos caldeus, vai haver prisão, sabe? Vai haver assolação, vai haver cativeiro, sabe? Deus permitiu que o povo fosse levado para uma terra idólatra. Sabe por quê? Eu fico examinando isso. Por que Deus permitiu? Não, Deus é mau. Deus quis entrar com a vara sobre o povo. Não, é porque o povo, se você ler o capítulo 2 ainda, você vai ver que o título do capítulo 2 fala primeiro do amor, o amor de Deus, mas fala a rebeldia do povo. Deus nunca matou o povo porque errou, porque falhou. Não. Mas Deus corrigiu severamente o povo. E houve mortes quando o povo foi para a idolatria, adorar outros deuses. E o capítulo 2 fala no versículo, a partir do versículo 20, fala: Israel adorou a Baal. Deus nunca se aliou com Baal. Deus nunca aceitou outros deuses, porque é o mal em que Satanás criou. Tudo está na questão da queda. A questão do fruto, eu vou ser rápido aqui, a questão do... Deus me abre leque das escrituras em revelação, e aí dá vontade de ficar aqui 10 horas pregando. Quando Adão, ali está a base de mais ou menos uns 1000 anos,
Deus levanta um homem, e esse homem é chamado Moisés. E Deus diz para ele assim, porque Deus trabalha com a escrita. Deus trabalha com a história, para ensinar. Paz do Senhor, Adriana. Deus abençoe, amada. Tá bem? Tudo bem? E tá aí botando os nomes, né, para cura, libertação, restauração, pode ser os pedidos aí da Yane, Érica e Débora, e de tantos aí, né? Deus abençoe a todos. Então, ali está resumido em o fruto proibido que Adão tenha comido. Mas que fruto é esse? Um fruto numa árvore, uma fruta? Pare para pensar. O reino de Deus é resposta para a humanidade. O reino de Deus é enigma para os incrédulos, mas é resposta para os que creem. Então Adão pecou, e Adão e Eva com certeza pecou gravemente, porque quando dá ouvido à serpente, é dar ouvido a Satanás, se aliar com Satanás, está aceitando aquilo que Deus abomina, e Deus só destruiu a humanidade, ou destruiu povos, quando adoraram, por exemplo, a cidade de Sodoma e Gomorra. Não é só o sexo que é a causa, mas é adoração à deusa do sexo. Gandhari é uma cidade chamada Gandhari, às margens do mar da Galileia, nós vimos lá, que Jesus liberta. Isso já é para escrever a história e chamar a atenção de todos. E esse ponto vai ilustrar o que a cidade era. Vai ilustrar o que é a cidade. E não simplesmente a libertação de um homem. A libertação de um homem que aquela cidade toda precisava ser liberta. Eu estudei um pouco sobre a questão da cidade. Estude, puxe no Google, aí Gandhari, qual eram as causas de Gandhari, qual era a sua religião, qual era a sua economia. Então a economia de Gandhari era os porcos, silvicultura, eles eram especialistas. Mas havia um Deus com esse espírito do porco, em que era adorado naquela cidade. E aquele homem, os demônios, que não era... não se conversa aí por causa do número dos porcos, isso é conversa. Porque legião, para os romanos, é 1000. Mas se tem legiões numa pessoa, pode ter milhares. E então não tem homem que possa dar número aí, dizer que é 1900, 2000, que era... Isso, se numa pessoa tinha legião, então, tanto que aquele homem era possuído, porque aqueles demônios eram habitados naquele território, porque os demônios eram idolatrados por aquela cidade, que tinha até altares e templos dos deuses, que está ligado ao porco, a esse espírito imundo, mas não ao porco animal que tem culpa, ou a carne. Isso não é isso. Não vamos ser ignorantes à palavra de Deus. Não vamos ser ignorantes ao que Deus nos ensina. Porque o porco é uma carne gostosa, boa, e eu como, não estou aqui pregando contra o animal. Mas contra o homem mau, que acaba usando e usou demônios que eram idolatrados por aquela cidade. Então, devido à libertação daquele homem gadareno, que ninguém conseguia prendê-lo,
correr, ele tinha tanta força que correntes não, ele arrebentava. Você vê a força dos demônios que tinha naquele homem, não era do homem, era do. Então, uma vez um homem me contava e ele dizia, ele estava preso, eu estava numa prisão com ele, visitando, fazendo cultos para ele, e ele disse assim, ele chorava muito e dizia assim, eu não acredito no que eu fazia. Eu usava o meu trabalho, ele era... Eu não vou citar aqui instituições, que isso não é muito bom, não, porque instituição não tem culpa de homens. E ele, com farda e tudo, ele dizia, e eu violentava e matava, entendeu? E eu jamais aceitava uma pessoa prostituta ou um homossexual. Ele disse, eu matava. Ele disse, matei muitos. Ele falou comigo sentado assim, mas chorando. Ele dizia, quando acontecia isso, eu sabia que acontecia. Eu tinha entendimento, e eu analiso o demônio, né? Eu analiso o demônio. Eu gosto de analisar, não ficar conversando, mas analisar, porque assim, o homem, ele foi feito imagem e semelhança de Deus. Então o homem tem alma e espírito. E a alma, região do sentimento, ela é ligada ao espírito do homem. Se o espírito do homem tiver o espírito de Deus acoplado, quer dizer, quando o homem está debaixo da sombra do Onipotente, o homem está debaixo do refrigério de Deus, o homem está debaixo da orientação de Deus, o diabo não pega, não pode pegar, porque é o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Provai de ver de que o Senhor é bom. Quer dizer, Salmo 37, né, 34, não me falha a memória, é aí. Então, o anjo acampa-se. E Pedro diz que ao derredor está o Senhor. O anjo acampado, o Senhor. Quando falo Senhor, o anjo do Senhor é o Senhor. E ao redor, quer dizer, fora do redor do homem, mas tentando e bramando como um leão a quem possa tragar, está Satanás, os espíritos imundos, demônios. Porque, infelizmente, houve uma rebeldia. Então, o frutinho de Adão não foi uma mordidinha, não. Foi uma dentada muito grande na idolatria, no erro. Eles erraram feio para trazer um pecado de destruição para toda a humanidade. Então, não foi algo... Porque Deus não é menino, não é criança e não sai matando. Deus não faz isso. E aquela cidade de Gandara, ainda bem que aquela cidade se converteu, porque a história dela poderia ser outra. O templo principal de Gandhari virou templo de adoração ao Senhor. A cidade, quando eles viram, aquele demônio foi expulso de lá, aquelas legiões, aquela coisa, e eles viram que havia uma diferença no Deus, porque todos aqueles que servem a Satanás e fazem as coisas ruins, e viram quando os homens, olha o entendimento, o homem dizendo para mim, eu sei que eu fazia, mas uma força tomava eu na hora, e eu não queria fazer. Eu lutava para não fazer, mas quando eu via, já estava feito. Eu olhei aquilo e chorei com ele. Eu falei, meu Deus. Eu falei, irmão, que coisa. Ele falou, eu sei que Deus, eu não quero estar solto. Ele chegou a falar isso para mim. Eu não quero estar solto. Eu quero servir a Deus aqui. Eu quero ficar aqui, preso. Sabe, servir a Deus, porque eu sei o que tomava conta do meu povo. Olha, e um homem pequeno. Ele disse, não tinha... força que aguentava, eu estou falando daqui do moço. Eu imagino de Gandhari era a mesma coisa. Mas por quê? Porque o homem deixou os preceitos de Deus. Porque o homem se afastou de Deus. Então Deus levanta Jeremias para dizer, porque falhas Deus conserta. Deus consertou a casa de Davi. Deus consertou meus erros. Deus consertou teus erros. Você tem erro, todos temos erro. Mas o pecado capital, por isso que foi pago por Jesus.
houve um erro lá em Adão, comeu uma frutinha, e aí Jesus teve que dar a vida e a morte, lutar contra todos os principados e potentes, é lutar contra a rebeldia daqueles que se rebelaram no céu e trouxe a rebeldia para a terra, e o homem que com o coração rebelde, infelizmente, larga o seu Deus, que é o Criador, e que ele faz lembrar do amor, do relacionamento dele com Israel no deserto. E como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia, quer dizer, uma terra ermo, coisa. Mas deixou de comer pão? Dá uma olhada para a tua vida. Uma vez eu vi uma pessoa falando, aí eu vim servir Jesus, a coisa não veio servir Jesus, a coisa ficou ruim? Ficou não. Deus está tratando. A terra, para dar bom fruto, tem que ser arada, tem que ser revirada. E às vezes nós, às vezes não, e não é diferente quando nós chegamos para Jesus. Ele dá uma aradinha, ele passa um aradinho na gente assim, ó, e vai revirando. Senão fica fácil demais. Você já viu uma pessoa que, sem ser neófita, como o Paulo diz, ela vai servir a Deus, aí vira aquele astro dentro da igreja. Mas não está preparado. Daqui a pouco, ó, cai tudo por terra. Aí a pessoa não quer saber de Deus, a pessoa não está nem aí, se mistura, não sabe o que é idolatria, não sabe o que é Deus. Até fala de Jesus, não, eu tenho Jesus, mas isso eu também falava, todo mundo fala. Sabe por quê? Porque não foi neófito, preparado, por isso que tem que ser preparado. Não é com curso de 8 meses, com curso de 6 meses, que a pessoa é doutor, pastor, não. Poxa, para passar numa faculdade, a pessoa passa 5 anos. Não é curso de 1 ano, não. É 5 anos no mínimo, depois tem um mestrado, doutorado, para virar doutor e tenha PhD, é 10 anos de estudo. Porque, e tem os estágios para fazer, não é assim não. Se não é fácil. Se você vê a pessoa que mal estuda coisa, quando vira um advogado, bota o diploma de baixo, vai enganar os outros. Ou o médico, se não estudar direitinho, não fazer as coisas para aprender. Eu me lembro, eu não posso mentir aqui, que algumas vezes, no científico, ou até na faculdade mesmo, eu não dei uma coladinha, mas eu ficava, sabe, eu ficava pensando, eu digo, eu tenho que saber. E eu lia que não dá nada, eu lia, eu estudava. Eu fui para o exército, o comandante viu a minha vontade de estudar, eu dizia, porque eu ontem até falei que eu com 15 anos eu dizia, tem que mudar, tem que ter um jeito da gente sair daquele patamar para outro patamar, porque isso aqui parece um paraíso. Eu olhava para Copacabana, aqueles prédios, o Copacabana Palace, eu com 15 anos eu dizia, meu Deus, tem alguma coisa que tem que mudar, porque o meu mundo é outro. Meu mundo era vala aberta, em São João de Meriti, o esgoto, comi em casa com esgoto cheirando em casa. A bispa Vera, a pastora Vera lembra. Sabe, é outro mundo. Né? Meio-dia você viu o camarada levar o tiro na testa, eu com 5, 6 anos de idade, 8 anos de idade. Então, assim, é um mundo diferente. E quando eu entrei naquilo que eu olhei, para mim foi sabe, eu ia para a beira da Avenida Atlântica, porque eu era office boy, andando, eu fazia tudo para andar por lá, porque eu ia olhando para o mar. A praia eu estava acostumado, porque a gente criado 20 minutos da praia, isso não era problema. Mas assim, a grandeza dos prédios, a grandeza porque a gente não via prédio. Não via prédio, edifícios lindos, como o Meriva, no Leme. Então eu ia andando e olhando aquilo, olhava aquele povo, aqueles carros importados. Eu com 19 anos, eu dirigi Galaxy, eu dirigi Landau, eu já sabia dirigir carro automático, porque eu fui formado pelo Exército por 20 anos.
21 anos. Eu dirigia no Copacabana, no hotel Sheraton, na Niemeyer, porque eu passei, tinha que falar inglês, tinha tudo, eu tinha um bom estudo de inglês, não falava bem, mas dava para, porque eu fiz ginástica científica muito bem feito no estado. Estou só falando as coisas que a gente... Então, o homem, ele tem tudo para conquistar, tem tudo para mudar a sua vida, mas o homem se entregou totalmente às coisas perdidas. E quando eu aos 33 para 34 anos fui alcançado de verdade, foi aquela hora que eu vi, eu falei, meu Deus, então a gente aprendeu tudo errado. Você acha que isso foi porque Deus queria que aprendesse, deixar as pessoas aprender errado para depois se corrigir? Deus não é isso. É que o homem deixou Deus. Além da legião que se rebelou com Deus no céu, o homem passou a não dar ouvido, porque Deus deu tudo a Adão, disse, olha, tudo está no teu comando. E quando nós voltamos e conhecemos, reconhecemos, porque aí vem através de Jesus, o que acontece? O que acontece com a vida do crente? Vira crente, de Bíblia debaixo do braço, gravata, a mulher com saia até o pé, e vai para a igreja, sou crente? Não, vira sacerdócio real, nação santa, glória, povo adquirido, filhos de Abraão em Cristo. Vai olhando, Abraão que tem a promessa, e a gente hoje né, nasce alguém, e se essa criança é consagrada a Jesus, os pais temem a Deus, ela também é filha de Abraão. Olha que lindo, olha que lindo. Por quê? Porque esse é o amor de Deus. Então ele diz, no deserto não planta, mas faltou pão. No deserto não planta, mas faltou carne. Não tem açougue, não tem pecuária, mas faltou carne. No deserto não tem banco. Não precisava de dinheiro, porque Deus dava. Você entende? Então, é simples assim, é simples. O Deus Criador foi deixado a segundo plano. Em Adão, desde Adão. Desde Adão. Agora, o apóstolo Pedro, se me falha a memória, diz que quem conheceu e volta é como a porca que volta ao seu próprio vômito. Come o seu próprio vômito. Coisa ruim, né? E a porca que volta ao seu despojadouro de lama. Quer dizer, nós não podemos voltar para o que nós estávamos presos por causa de Adão. Nós não podemos. Ele criou uma porta de prisão para a humanidade. Por isso que a aliança dele foi quebrada. Mas, diz o apóstolo Paulo, nas cartas aos Romanos, na Escritura Sagrada, e nós louvamos por causa de Jesus, a primeira aliança foi quebrada, mas ele diz a segunda, ela é eterna, ela é estabelecida, ela jamais poderá ser destruída, ser rompida novamente. Sabe por quê? Porque Jesus venceu. Eu vou parar aqui, porque Jesus venceu. Jesus veio do trono, se despiu, venceu, e o império é a morte, é chamada de império, é chamada também de aguilhão da morte, quer dizer, uma prisão eterna. E João diz, filhinhos, não é a primeira morte que vocês, nas cartas a João, tem que temer. Mas a segunda, quer dizer, nós podemos ter tudo. O crente, quando chega para Jesus, o que acontece? Ele, além de ser sacerdócio real, povo adquirido, nação santa, filho de Abraão, a autoridade. Aí ele ora, diz, Senhor, Tu és o meu Deus, e eu preciso da cura. E ele estende as mãos. Sabe por que eu e você não morremos da Covid? Não foi porque tu é bonito, eu sou bonito, olha como eu estou bonito, ó, gatão, ó.
Não é por causa disso. Sabe por que que é? Não é porque a gente tem sabedoria, estudo ou conhecimento. É porque morreu quem tinha conhecimento. Eu vi um caso numa reportagem, aí dizia assim, só morre, no começo, lembra? Só morre com 100, 90, 80 e pouco, que já está no bico do corvo da vida. Só morre aí com essa coisa. Aí quando pegou um rapaz de 40, moço, né? Brad Pitt, fortão, de academia, homem treinado, força, correndo todo dia, cheio de vitamina no corpo. E a doença, o vírus pegou e matou, aí disseram, opa! Então, aí foram vendo que a coisa era mais grave, aí foi atingindo as camadas abaixo. Então, eu estou só te falando isso, porque se nós estamos aqui hoje, e estamos sorrindo, é porque Deus nos guardou, Deus nos zelou. E é isso que Deus chama Jeremias, para clamar aos ouvidos de Israel, para que deixasse as suas idolatrias, para que não esquecesse do seu namorado, Deus, do seu noivo, a qual tem o casamento, que o casamento é com Jesus. O noivo estava para chegar, e a noiva tinha que se preparar, porque já é um casamento. Então, ele estava narrando, dizendo, quando tu andavas no deserto comigo, terra que não semeia, tu eras mais fiel, tu era mais... E tudo está na questão, a questão da morte e da destruição, de Deus destruir cidades, Deus destruir povos, por causa da idolatria. Tudo está nesta questão. Aí o Senhor diz assim no versículo 3 do capítulo 2 de Jeremias, então Israel era consagrado ao Senhor. O que é consagrado? Só se eu andar de joelhos? Cada ponto, né? Eu vou parar aqui, Jesus, senão nós vamos até amanhã. Consagrado é só se eu jejuar e orar e não comer 24 horas todo dia. Então é isso que Deus está fazendo. Isso é para ter autoridade sobre os demônios. Porque jejum não é para dar bênção, para dar calça, casa, carro. Não é para isso. Graças a Deus que Deus me ensinou isso logo no começo. E consagrado é estar diante do Senhor. É simples assim. É simples. É reconhecer a Jesus. Então, aqueles que reconheceram a Jesus e não foram chamados para ser apóstolos, esses eram discípulos e seguiram a Jesus e não são nada. São escórias para o Senhor? Não. São também chamados filhos de Abraão. Nação santa. Povo que reconheceu a Deus como seu Salvador, a Jesus Cristo como seu Salvador, com certeza, tem um trono de glória, não tem título. Não é título que salva ninguém. Não é cantar bonito que salva alguém. Não é ser doutor que salva alguém. Não, isso não é carteirinha para entrar no céu. O passaporte do céu é ser fiel a Deus. Eu quero parar aqui. Israel era consagrado e era primícia das suas colheitas. Olha como Deus é poético. Profético, mas poético aqui ao mesmo tempo, dizendo para o povo, tu eres uma colheita especial para mim, porque não é o melhor fruto da terra que eu me alegro, mas eu me alegro de ti, Israel, povo meu, bichinho de Jacó. Olha como ele chama, bichinho de Jacó, lá em Isaías 41, bichinhos de Jacó. Quer dizer, Deus nos trata com carinho. Nós não podemos esquecer dele, dos seus... Moisés, quando levanta para escrever, Deus resume ali.
Algumas coisas não fala porque não daria para estar aqui esse livro, e até um livro desse tamanho, talvez não dava nem para ler. Já é muita coisa, mas e não torna-se quase nada, porque você lê a Bíblia, ela é como um fruto gostoso que você não enjoa. E quando você começa a ter revelações da palavra de Deus, é como um fruto saboroso, é como uma tâmara, é como uma melancia doce no calor, é como algo assim. E assim é Deus para conosco. Assim é Deus para zelar da nossa vida. E nós só temos que andar com Ele, reconhecer Ele, saber dele. Jesus não pede mais nada. Olha, vocês dobrem os joelhos e anda de joelho pelo asfalto para rasgar e sair sangue. Não, Ele pagou já na cruz e Ele disse, você é livre, você aceitou, acabou. Batiza aquele que crê e for batizado, será salvo. E aí eu quero só ler um versículo para mim orar, porque, perdão aí, se você cansar, você pode sair. Oséias capítulo 11, não precisa abrir. Diz assim, atraí-os, versículo 4, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para com eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Olha, você vê, a mãe, o pai vai buscar, mas a mãe amamenta, bota o filho aqui, ó, seio de Abraão, é seio, é os peitos da mãe, que pega a criança e bota no seio, para ela descansar, amamentar. Aquela criança se alimenta do seio da mãe, tem toda a proteção ali. Seio de Abraão é isso. E ser chamados também em Cristo Jesus, filho de Abraão, é ser filhos da promessa, e não filhos alheios, e não filhos que seguem o que quer seguir, ou que dão ouvidos, como Adão deu. Eva deu ouvidos e achou bom. E isso foi mal aos olhos do Senhor. A expulsão não é porque deu uma dentada no fruto. Nós precisamos crescer, deixar de ser meninos espirituais. Nós precisamos não tomar mais leite, não tomamos mais leite. Nós temos que comer a comida sólida, como diz Paulo, o apóstolo Paulo. Nós precisamos deixar de ser meninos espirituais. Se fosse assim, Deus seria menino. Não, Israel pecou, o povo abandonou, o povo esqueceu do seu Deus. Quando foi Elias, eu vou parar aqui, Jesus, vou fechar a Bíblia, senão, quando foi Elias, Deus botou, eles adoravam a Baal também, que era chamado Deus da chuva. Então eles cocheavam em dois pensamentos. Aí Deus disse, olha, Elias, vai lá e faz um desafio. 850 contra 1 é mole. Jezabel deve ter rido, deve ter dado gargalhada nos seus aposentos do palácio, por culpa de um homem que Deus levantou. Ele não era casado, por isso que Paulo traz ele não era casado, por casar com a olha crente, olha jovem, procura ver com quem que você está se metendo. Pensa, o jugo desigual é aí, ó. Olha o perigo. Trazer para dentro da tua alma, porque casamento é uma carne, um só. Coisa a gente aprende depois. Vai fazer o quê? Antes a gente não sabe, trazer para a sua vida o mal. Olha os demônios que estavam dentro do Gadareno. Quando aquele homem foi liberto, ele viu, ele entendia que ele estava preso. Então o diabo, ele age, mas o homem tem a sua autoridade. Só que sem Jesus não tem força. Então ele disse, Senhor, permita que eu te siga e que eu te sirva. O gadareno falou isso para Jesus. Lindo, né? E os templos daquela cidade se tornaram cultos ao Senhor. Porque eles reconheceram o governador, reconheceu, disse, olha, o que a gente viu na vida desse homem, o que o
O que estava sendo feito era o que estava nessa cidade, acabou. Para agora. Bota abaixo esses templos, esses deuses, e vamos adorar um verdadeiro Deus. Ele se chama Jesus Cristo. Oremos, amados, em nome de Jesus. Jesus, nós estamos no tempo do fim, nós não estamos pregando mais uma libertação para um povo cego. A palavra é pregada dia e noite. A verdade é nua e crua. Nós não podemos nos aliar, nós não podemos aceitar. Eles têm que se converter conosco. Eles que têm que vir para a Bíblia. Quem tem que se unir e se converter e aceitar a Cristo é quem está fora do caminho. Porque quem está no caminho já está. A verdade é que nos leva ao conhecimento da verdade. E não a verdade como ilustração de mentira e de usar a palavra da verdade como se fosse verdade, mas engano, porque a palavra diz, se não me falha a memória, em Jeremias, se não me falha a memória, ou Isaías, que Satanás tentaria pôr a palavra por terra. Isso é uma tentativa dele, de ilustrar. Você vê que tudo que é feito para enganar, usa-se a Bíblia também. Você não entendeu, não? Você vai entender. O Espírito Santo vai te revelar. Usam a Bíblia, te rasgam os versículos e pegam outros e dizem, olha, Jesus também é amor. Então nós temos que estar alertos, como Paulo disse, tempos de apostasia. Mas Jesus, é nesse tempo que Jesus vai voltar. E também tempo de coisas boas, que é para ter conforto a Israel e também esquecer do seu Deus. Porque tudo bem, tudo fácil, e aí nós esquecemos, e aí Jesus vai pegar. Porque quando fala que ele vai pegar como piscar de olho, como um ladrão, tem que também, quem está no caminho está bem. Sabe para quê? Ficar desatento. Mas nós estaremos atentos no nome de Jesus. Nós glorificaremos e exaltaremos o nome daquele que é Senhor dos Exércitos, que é Criador dos céus e da terra, que tem toda a autoridade e que disse a Jeremias, que eu não vou entrar agora, não dá mais tempo e não vou longe. Viste bem a amendoeira, porque ela floresce antes do tempo. Está no tempo da gente florir, irmão. Está no tempo da gente ser. A gente já tem a bênção, está abençoado. Você pode ser abençoado. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de ter bênção material. A bênção material, sim, ela vem junto. Buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, isso é palavra que se cumpre de Deus. Agora, buscar a Ele e não deixar Ele por causa das coisas que Ele acrescenta, é ter o dono da bênção. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Obrigado pela palavra que nos alerta, pela palavra que nos atenta, Senhor, em exortar-nos para estar no teu caminho, para termos os cuidados, Senhor, para termos, Senhor, atenção à tua palavra, sabendo que tu, Senhor, veio protestar, Senhor, contra os erros, veio protestar contra o perigo, Senhor, contra o perigo daquele que, Senhor, causou, Senhor, rebelião no céu. E derrubou Adão, derrubou, Senhor, a Eva. Deus tem misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a estar firmes nesta palavra, da tua escritura, como diz Paulo. Tempos trabalhosos, tempos enganosos, tempos mentirosos, tempos que a besta tentará sentar no trono. O trono é a igreja. O trono não é outra coisa, Senhor. É a igreja. Ele se vestirá, Senhor, de pastor. Se vestirá, Senhor, de autoridade, Senhor, com a tua palavra. Se vestirá, Senhor, que Deus nos livre, nos dê olhos espirituais, para que não venhamos cair, Senhor, na cegueira espiritual, como estava Saulo, Senhor. Como estava, e as escamas caíram dos seus olhos. E aí ele viu que estava dentro do engano.
que o engano não era o que ele achava que era engano, mas sim o que ele conhecia como religiosidade e leis, Senhor. Eu te peço, ó Pai, guarda a tua igreja. Senhor, guarda, nós pedimos para guardar das doenças, para livrar, para curar, para libertar, mas, Senhor, guardar-nos, Senhor, dos perigos do abismo que nos leva à morte espiritual. Senhor, para que tenhamos vida consagrada, quer dizer, obediência, temor, como diz a tua palavra em Provérbios, o princípio da sabedoria é temor a Deus. Não adianta eu ter conhecimento da palavra inteira, da Bíblia inteira, falar todos os versículos, coisa linda, mas está dentro do lixo, está dentro do engano, está dentro da mentira, Senhor, e esquecer a tua verdade. É melhor saber um versículo, Senhor, simples, mas que é esse. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa será salvo. Crer no Senhor Jesus, ser batizado, será salvo. Temos que guardar somente essas palavras, Senhor. É o suficiente para nos dar vida e vida eterna. Senhor, livra o teu povo de todo mal, eu oro crendo em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E estaremos amanhã, às 10 horas, e com o culto de libertação e cura na igreja. Deus te abençoe. A paz. Não se esqueça, domingo teremos a cantata. E nós vamos fazer um culto de gratidão, de agradecimento ao Senhor, por tudo, pelos livramentos. Se nos deixou vivo até aqui, um minuto que seja a mais, vamos agradecê-lo. Domingo, eu quero que você convide todos os teus parentes e amigos e vamos estar juntos na igreja, tá bom? Murilo Furtado, 849, Tucuruvi, São Paulo. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.